João capítulo 14. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vamos a mais uma palavra de oração. Santo Deus, a Tua palavra cantada, ó Deus, acalmou os nossos corações e já falou profundamente a cada um de nós. Agora, Senhor, ajuda-me, ó Pai, na pregação do Teu Evangelho. Que não seja eu o empecilho para que os meus irmãos ouçam a Tua voz. Que os seus corações sejam terreno fértil para a Tua palavra e que haja muitos frutos, ó Deus, da Tua palavra em seus corações. Ajuda-nos neste momento a ouvirmos a Tua voz e respondermos com obediência amorosa. No nome de Jesus te agradecemos e pedimos. Amém. Antes de começar, uma rápida palavra aqui sobre quem sou eu, né? Alguns irmãos talvez não saibam. Meu nome é Aldeci, eu sou membro dessa igreja desde 2017 e atualmente eu sou seminarista no Seminário Presbiteriano do Norte. Essa é a primeira vez que eu vou pregar aqui na igreja. Fiz até um penteado novo, especial para hoje, né? Eu sou péssimo com piadas, né? Mas é isso. Mas que o Senhor nos ajude e nos capacite. Irmãos, na última segunda-feira, eu fui ao médico e saí do médico com uma receita. Imediatamente parei na farmácia e comprei o medicamento. Só que eu não percebi, e o atendente também não percebeu, que o medicamento era para ser de 2 miligramas. E eu comprei o de 4 miligramas. Simplesmente o dobro da dose. Cheguei em casa, eu tomei o remédio, me deitei, fui dormir normalmente. Quando foi na terça-feira pela manhã, às 4h30 da manhã, eu me levantei para ir para Recife. A minha esposa levantou, foi fazer o café da manhã. Enquanto ela estava na cozinha, eu fui ao banheiro. E de repente, um forte barulho. Quando eu abri os olhos, estava minha esposa diante de mim, com os olhos e a voz trêmula, me chamando. A superdosagem do medicamento me fez perder os sentidos. Eu bati a cabeça numa prateleira e caí. Dali eu só percebi quando ela me chamou. Os olhos trêmulos e a voz dela, ali trêmula, preocupada, angustiada, né? É mais ou menos o que a gente pode ver aqui nesse trecho do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é o meu evangelho predileto, ele é o meu preferido. Eu gosto de ler esse evangelho constantemente. É o 4º evangelho da Bíblia, né? E a tradição da igreja reconhece que esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João por volta dos anos 90 depois de Cristo. O autor, ele não está identificado lá em todo o Evangelho. Você vai ler o Evangelho completo de João e não vai ouvir e nem vai ler em momento algum dizendo João disse isso. Não, ele não está identificado. Mas dá para ver que ele é um judeu palestino que está familiarizado com os costumes e observâncias religiosas judaicas. E ele afirma no capítulo 19 que foi uma testemunha ocular dos eventos que ele relata. Ele sempre menciona um discípulo que ele nunca nomeia, a quem ele se refere como o discípulo a quem Jesus amava. Se nós compararmos o capítulo 1 de João com o capítulo 1 de Marcos, nós vamos ver que, não tenho dúvida, foi João que escreveu esse evangelho. O apóstolo João, ele foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte normal, natural. Todos os outros morreram por meio do martírio.
João, no capítulo 20, versículo 31, ele diz que ele escreveu esse evangelho para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O texto no qual nós nos concentramos nesse sermão é o trecho das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, que vai ali do capítulo 13 até o capítulo 17, mais ou menos. Ao compararmos o texto de João com o texto de Lucas 19, principalmente, nós vamos perceber que Jesus ele estava em Jerusalém. Quando ele entrou em Jerusalém, ele foi até o templo, ele expulsou os vendilhões do templo e passou a ensinar lá no templo. E durante esse ensino, Jesus teve que enfrentar o questionamento da sua autoridade e também fez muitos ensinos por parábolas. Depois disso, Jesus se recolheu com os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos, os mais próximos, para celebrar a Páscoa e dirigir as últimas palavras antes do seu martírio e morte. Ele instituiu a ceia, declarou que seria traído por um deles. Ensinou os discípulos sobre humildade e amor, avisou Pedro que ele o trairia, que ele o negaria, aliás, e confortou os discípulos por causa da sua partida, prometendo-lhes o outro Consolador, o Espírito Santo. Após isso, João descreve a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17, e ele também fala da prisão, morte e ressurreição de Jesus. Esse é um panorama daquilo que diz o Evangelho de João. No instante em que Jesus fala as palavras que nós lemos agora, no capítulo 14, versículos de 1 a 3, eram 11 os que estavam com ele. Judas já havia sido despedido, e esses 11 estavam com suas mentes estupefatas pelos acontecimentos que estavam por vir. Jesus os deixaria sem que soubesse para onde ele iria, nem poderiam segui-lo. Um deles era um traidor, mas não fora claramente identificado. Pedro o negaria e todos fugiriam e perderiam coragem. Era um quadro desolador. Está tudo acabado. E agora? Tinha muita angústia no coração daqueles homens. Assim também somos nós, irmãos, diante das vicissitudes da vida. O que fazer quando tudo parece estar perdido? Existe como encontrar sossego para a alma num turbilhão de dificuldades, como doenças, abandonos e tragédias? Nesse texto, Jesus nos diz que a fé nele nos ensina e nos ajuda a ter paz num mundo quebrado pelo pecado. E é nisso que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Como viver sossegado num mundo quebrado pelo pecado? Este texto ele nos traz algumas respostas. A primeira resposta que nós temos é que para viver sossegado no mundo quebrado, nós precisamos crer que quem nos consola é o próprio Deus. Nós devemos crer que quem nos consola é o próprio Deus. O versículo 1 nos diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. O que significa estar perturbado? Estar perturbado significa estar perplexo, atribulado, inquieto, incomodado, angustiado. O verbo no original é usado para expressar um estado de perplexidade interna, uma agitação emocional. A solução que Cristo dá é: não fiquem agitados em si mesmos. Interessante, irmãos, é que os discípulos estavam perturbados, mas não era nenhum deles que estava indo para a tortura e morte na cruz. Isto estava reservado para Jesus, que naquele momento perturbado e angustiado, ele consola e fortalece os seus discípulos. Jesus estava a poucas horas de ser traído por aquele que ele chamou de amigo e a quem ele confiou a tesouraria do grupo. Em pouco tempo, Jesus seria preso injustamente julgado, torturado, crucificado, mas ele se ocupa com a inquietação do coração dos seus discípulos. Ele tira a atenção de si e
a coloca no consolo dos seus seguidores mais próximos. E o que estava tão agitado? Era o coração dos discípulos. E o que a Bíblia trata como coração? A Bíblia diz que o coração é o centro da existência do homem, onde se encontram todos os seus medos, desejos, vontades e intenções. Jesus, falando sobre o que deve ser de maior valor na vida, usa a metáfora do coração. Ele diz que onde estiver o nosso coração, ali se encontra o nosso tesouro. E fala também da semente do evangelho que cai na boa terra, que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e frutifica. Ele não se referia ao órgão do corpo humano, a bomba que impulsiona o sangue. Ele falava do centro afetivo do nosso ser e da capacidade de preferência moral. O centro e sede da vida espiritual, o que Paulo chama de o homem interior. O teólogo William Hendrickson afirma que os discípulos tinham o coração cheio de emoções confusas. Eles estavam tristes por causa da partida de Cristo, estavam envergonhados, perplexos e oscilando na fé. Mas Jesus diz: não fiquem perturbados em seus corações. E por que os discípulos não deveriam ficar com seus corações agitados? Porque quem os estava consolando era o próprio Deus. Ouça o que Jesus demanda: creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, vocês já creem em Deus, creiam também em mim. Crer no Filho de Deus é crer em Deus, o Pai. Eles já tinham ouvido isso antes, quando Jesus, na festa da dedicação, você pode conferir lá em João 10:30, ele afirmou diante dos judeus que o interpelaram, dizendo: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus conclui a sua resposta dizendo: eu e o Pai somos um. Em outra oportunidade, após a ceia e antes de ser preso, enquanto ensinava os discípulos sobre humildade, Jesus afirma: eu sou. E pouco depois de exortá-los para ficarem sossegados em seus corações, neste mesmo capítulo, ele reforça: quem me vê a mim, vê o Pai. Essa afirmação de que Jesus é Deus é abundante em todo o quarto evangelho. O Filho de Deus afirma a sua divindade. Ele nos revela um mistério que, como diz Berkoff, ultrapassa a nossa possibilidade de compreensão. O apóstolo Pedro afirma que Jesus é Deus, quando no seu discurso descrito em Atos 3, ele afirma que quem foi morto na cruz foi o autor da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, afirma que o Filho de Deus, Jesus, é a imagem do Deus invisível. E o escritor aos Hebreus confirma que o Filho, por intermédio de quem Deus nos falou, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Irmãos, da mesma forma que Jesus consolou os seus primeiros discípulos, exortando-os a ficarem sossegados diante do quadro de perplexidade em que se encontravam, ele nos convoca a descansar nossos corações nele, crendo que ele tem todo o poder nos céus e na terra para nos fazer perseverar diante das dificuldades. Uma das características visíveis do cristão é que diante das tribulações, diante dos perigos, angústias por causa de abandono, traição e iminência da morte, ele vive confiante que assim como Cristo venceu as suas angústias, fiado em Deus, nós também venceremos, porque quem nos consola é o próprio Deus. Vimos que para viver sossegados no mundo quebrado, devemos crer que quem nos consola é o próprio Deus. No versículo 2, nós veremos agora que para viver sossegados no mundo quebrado, nós devemos crer que já temos destino certo e seguro. Acompanhe a leitura do segundo versículo, por favor.
devemos crer que já temos destino certo e seguro. Jesus nos diz: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E aí ele conclui dizendo: vou preparar lugar para vocês. Na minha época de aluno na escola militar em Resende, uma das coisas que eu mais esperava era o dia que eu ia sair de férias e ia viajar para Recife, para a casa dos meus pais. Esse era um dia maravilhoso. Quando nós falamos em casa do Pai, remetemos a nossa lembrança a um lugar onde estamos sempre protegidos, no qual podemos relaxar, pois na casa do Pai temos liberdade, segurança e provisão. Pelo menos deveria ser assim, né? Na realidade do mundo quebrado, a coisa é bem diferente, se não totalmente o contrário do que a Bíblia diz. Mas a realidade bíblica afirma que a casa do Pai é um lugar de satisfação. Essa é a promessa de Jesus. Eu estou indo para a casa do Pai e lá tem lugar para vocês também. Jesus consola seus discípulos, prometendo-lhes o que ninguém mais poderia prometer. Crendo em Jesus e, por consequência, em Deus, eles teriam a vantagem de receber um lugar celestial para morar. As agonias da vida que estavam por vir com a saída de cena do Salvador foram aliviadas pela certeza de uma morada muito superior, preparada especialmente para eles pelo próprio Mestre. O que vemos aqui é que Jesus promete um lugar seguro e real para morarmos. Essa imagem era vívida para os judeus, pois conheciam a história do seu povo. Essa promessa foi feita quando Deus selou o pacto com Abraão. Na ocasião, Deus lhe fez a promessa de dar a terra da sua peregrinação aos seus descendentes. Eles sabiam também de como Deus havia prometido, quando eles fossem libertados do Egito, uma promessa de levá-los para a terra onde tinha leite e mel. E Deus cumpriu essa promessa. Deus também fez a promessa de quando eles fossem libertos dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles voltariam para a terra de Israel. E Deus também cumpriu essa promessa. Agora, diante dos discípulos apavorados, ansiosos sobre o futuro, Jesus reaviva a promessa de um lugar seguro sob sua própria proteção. Um lugar de morada eterna na sua presença para todos os descendentes de Abraão, que são mais numerosos do que as estrelas do céu. Um lugar para todos os eleitos de Deus. Um lugar que as Escrituras também descrevem como novo céu e nova terra. Isaías já profetizava sobre esse lugar no Espírito do Senhor, quando disse: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E o próprio evangelista João descreve na revelação que recebeu do Senhor, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, ele fala: vi novo céu e nova terra. Eis o consolo imensurável que Jesus está prometendo aos seus discípulos. Eles já haviam sido instruídos sobre as lutas e perseguições. Estavam cientes que seriam perseguidos como seu mestre foi perseguido, que haveriam de ser torturados como Jesus foi torturado, que eles seriam violentamente mortos como o Senhor relatara que seria morto. Mas deveriam firmar a sua fé na esperança do cumprimento da promessa de que encontrariam novamente com o Senhor Jesus e de que de sua presença não mais seriam arrancados, pois estariam nas moradas celestiais prometidas, tomariam posse do reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, o quanto temos crido nisso? Será que temos vivido na esperança do cumprimento dessa promessa? Ou temos andado nessa vida como um nietzschiano, para quem a vida não faz sentido e a única realidade é a que podemos ver, e por isso vale tudo para realizar os nossos desejos? Ou temos seguido uma religião kierkegaardiana,
numa religião em que a esperança é fonte de frustração por se basear num futuro imprevisível. Veja só a realidade como é diferente. Jesus, diante da tristeza e dúvida de Marta, ela estava triste e em dúvida sobre o que iria acontecer depois da morte de Lázaro, seu irmão. E aí Jesus chega para Marta e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Nós cremos nisso? Portanto, irmãos, pela fé em Cristo, o Filho de Deus, podemos viver sossegados neste mundo quebrado, porque sabemos que temos destino certo e seguro na companhia do nosso Salvador, Jesus Cristo, o próprio Deus. Continue acompanhando o meu raciocínio, meus irmãos, por favor. Já vimos que para viver sossegados no mundo quebrado, devemos crer que quem nos consola é o próprio Deus. E também que devemos crer que temos destino certo e seguro. Por fim, para viver sossegados no mundo quebrado, no versículo 3 nós veremos que devemos crer que é Jesus quem nos conduz à morada segura. Devemos crer que é Jesus quem nos conduz à morada segura. Jesus diz no versículo 3: e quando eu for, voltarei, quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Sempre que a gente sai em direção a algum destino, é sempre importante que a gente saiba para onde iremos, qual o meio de transporte que a gente vai usar e para onde iremos. Como iremos, na verdade. Para onde iremos, o meio de transporte e como iremos. Nós estamos indo em direção ao céu para o encontro com o nosso Salvador. É Ele mesmo, o Cristo, quem nos transportará para lá. Ele é o caminho que nos leva ao céu. É o próprio Filho de Deus quem vai nos levar, pois Ele mesmo disse no versículo 6 do capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz: quando eu for. Em todas as oportunidades em que Jesus relata a sua partida aos seus discípulos, em todos os textos dos evangelhos, ele menciona isso como uma realidade inevitável. Jesus não apresenta uma possibilidade. Ele apresenta uma certeza da sua partida. Ele reafirma que partirá e que vai preparar o lugar a que se referir anteriormente. Em Mateus 25:34, o Salvador ensinou que esse lugar já está preparado desde a fundação do mundo. Então, como conciliar Mateus 25:34 com João 14:3? Um teólogo chamado D.A. Carson, ele nos ajuda a entender esse texto, explicando que as palavras pressupõem que o lugar existe antes de Jesus chegar lá. Não se trata dele entrar em cena e depois começar a preparar o terreno. Ao contrário, no contexto da teologia joanina, é o próprio ato de ir, via cruz e ressurreição, que prepara o lugar para os discípulos de Jesus. Dessa forma, podemos ter a certeza de que, considerando que Cristo foi morto, sepultado, ressurreto e assunto aos céus, este caminho já está preparado. Basta-nos agora seguir por ele até o momento do encontro triunfal com o Senhor da glória, na sua eterna morada de glória. Preparado o caminho, Jesus promete retornar para o seu povo e levá-lo para si. A palavra traduzida como levarei também pode ser traduzida como receberei. E ela tem como sentido principal o de uma pessoa que recebe outra para segurar de perto. Ou seja, Jesus diz que vai receber seus discípulos e cuidar deles pessoalmente,
ficando ao lado deles. No versículo 18 deste mesmo capítulo, ele vai afirmar isso dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E por qual razão Cristo retornará e nos receberá? Está escrito no texto, ele mesmo explica: para que vocês estejam onde eu estiver. Novamente, Jesus usa uma linguagem conhecida do judeu. Em Êxodo 25:8 e 29:45, Deus prometeu viver no meio do seu povo e cumpriu essa promessa por meio do tabernáculo e por meio do templo. Cristo agora promete voltar para resgatar os que o Pai lhe deu, para levá-los para viverem com Ele na nova morada, em constante adoração ao Rei dos Reis. Que maravilhosa esperança, meus irmãos. Deus, por intermédio de Cristo, de inimigos nos fez amigos, de mortos nos fez vivos, de condenados nos fez justificados, de escravos nos fez livres, de abandonados nos fez filhos adotivos, de desabrigados nos fez abrigados em segurança. Ele transforma a tristeza em alegria, a ansiedade em segurança, a dúvida em certeza, a desorientação em orientação, a desesperança em esperança, a cegueira em visão e a angústia em sossego. Logo, podemos nos apegar à promessa feita pelo Salvador de que Ele mesmo virá nos resgatar deste mundo para nos conduzir em segurança, para vivermos na sua gloriosa presença. Apegados a essa promessa, podemos viver sossegados neste mundo quebrado, porque cremos que é o próprio Jesus quem nos conduz à morada segura. Podemos estar certos de que nosso Senhor Jesus, o Deus que nos consola com suas promessas e nos garante um lugar certo e seguro para morarmos, Ele mesmo se encarregará de nos conduzir à morada celestial. E diante dessas verdades, irmãos, o que faremos nós? O que faremos nós diante do que ouvimos? De início, eu quero trazer vocês para refletir junto comigo sobre a origem das nossas inquietações. É muito comum que nossas ansiedades comecem por um cuidado individual como foco principal da vida. Constantemente estamos concentrados em nossa performance, pois disso depende o nosso salário, a nossa reputação e a nossa aceitação diante dos outros. É um pai ou uma mãe que acha que precisa lutar a qualquer custo pelo amor dos seus filhos. Um marido ou uma esposa que acha que é o seu desempenho que definirá a perseverança do seu cônjuge ao seu lado. Um líder que acredita que seus liderados precisam vê-lo constantemente bem para manter a sua credibilidade em alta. Todas estas coisas podem nos conduzir a um estado de angústia e inquietação por causa do foco em si e não no reino de Deus. Os discípulos de Jesus declaravam que estavam dispostos a lutar por Ele contra os líderes religiosos e contra os romanos. Mas, ao mesmo tempo, eles disputavam entre si quem era o maior no reino dos céus. Nós também somos capazes de fazer coisas parecidas com essa. Para combater perturbações desse tipo, eu quero propor 3 desafios para nós nesta noite. O primeiro desafio é: corrija a sua teologia. Corrija a sua teologia. Nós precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus e viver por ela. Creia que seus ensinos, mandamentos, ameaças e promessas são a palavra do Deus Criador, governador, juiz, salvador e redentor. Esforce-se para viver e obedecê-la em seus ensinos por amor, por confiança de que Deus o fará perseverar na fé e na esperança nas suas promessas. Jesus, o Deus encarnado, tem um compromisso
pactual com seu povo. Nesta aliança, nós somos beneficiados com a adoção. Não há merecimento. Portanto, confie que, se fraquejar, você o tem ao seu lado para lhe fortalecer. Conhecer e continuar em conhecer a Deus todos os dias é o caminho acertado para encontrar a paz que excede todo o entendimento. O segundo desafio é: aproprie-se dos meios de graça. Para corrigir a sua teologia, você terá que se dedicar aos meios de graça, principalmente a leitura das Sagradas Escrituras e a oração. É de extrema importância o cultuar no dia do Senhor, cantar louvores em todo o tempo, reunir-nos nos pequenos grupos para a reflexão bíblica. Mas nenhuma dessas práticas substitui o devocional pessoal e em família. As ocupações são muitas e parecem urgentes. Mas deixe-me fazer uma pergunta que me foi feita recentemente, e eu considero essa pergunta uma pergunta muito séria. Eu queria que você ouvisse essa pergunta e refletisse sobre ela e sobre a sua seriedade. Você tem certeza que você se arrependeu dos seus pecados e que eles foram perdoados? Se você tem certeza, isso não é motivo suficiente para você dar prioridade na sua rotina ao relacionamento com quem lhe concedeu essa maravilhosa graça? Então, ouça Deus falar com você pela palavra e responda com orações e prática dos ensinos das Sagradas Escrituras. Não faça seu devocional como barganha com Deus, nem como um checkpoint, mas com gratidão e amor por já ter recebido tudo o que você precisa para a vida. E mantenha o relacionamento com os irmãos na fé. A comunidade cristã é o lugar onde nós podemos encontrar apoio e segurança para os dias maus. O apoio mútuo nos fortalece. Esse apoio deve ser realizado com exortação, edificação e consolo mútuos, a fim de alcançarmos a maturidade na fé em Cristo. Por fim, irmãos, eu quero trazer o terceiro desafio. Sossegue seu coração nas promessas de Jesus. Ao corrigir sua teologia, você verá os atributos de Deus. Ele é eterno, imutável, justo, bom e fiel. Nós somos finitos, inconstantes, injustos em nós mesmos. Justos por causa da justiça de Cristo somente. Mas somos maus e nossa infidelidade e incredulidade estão sempre evidentes. Essa consciência de que somos assim deve nos levar a nos humilharmos perante a face do nosso Senhor e suplicar sua graça e misericórdia para crer, confiar e esperar em sua providência. Em sua palavra, o Senhor nos promete que estará conosco. Ele estará sempre conosco. Nossa fortaleza, Ele é nosso guia, Ele é nosso socorro, Ele é a nossa melhor parte. É nele que encontramos satisfação plena na vida, somente em Cristo. E assim nós vamos glorificá-lo. Não é o meu bom desempenho como marido, como mulher, como filho, como líder, como liderado, ou como qualquer outra situação em que eu estiver, que me fará estar sossegado na vida neste mundo. O consolo real somente vem quando nos movemos na direção de Deus e crescemos na confiança em seu caráter e ação. Confiantes de que Ele é sábio, Ele cuida de nós, Ele está no controle de cada situação e Ele é bom.
Então, planeje o futuro, trabalhe duro, vá ao supermercado, cuide da sua saúde, da sua e dos seus entes queridos, eduque seus filhos, pastoreie o seu coração, o coração da esposa, o coração dos filhos, arrume a sua casa, prepare o alimento, estude, mas faça tudo isso enquanto confia os resultados a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele não nos tira do mundo, mas nos preserva do mal no mundo. Criamos nisso, irmãos. E você, meu amigo, que ainda não faz parte do povo da aliança, os que você chama de crentes, você crê nisto que foi falado? Você está disposto a crer no Senhor Jesus para a sua salvação dos seus pecados e libertar você dos pecados que lhe escravizam e causam angústia e perturbações? Tenha certeza de que, se corrigir a sua teologia, crendo em Deus e em seu poder, se fizer uso constante dos meios de graça para conhecer a Deus e confiar em suas promessas para esta vida e para a vida após a morte, você encontrará razões suficientes para viver sossegado neste mundo quebrado pelo pecado. Finalmente, irmãos, nesse mundo quebrado, o mundo quebrado pelo pecado e os nossos corações infectados pelo pecado, normalmente nos deixam agitados em nosso ser. Nada a não ser Jesus, o Cristo de Deus, o Supremo Pastor, poderá tranquilizar nossa alma atribulada. Somente nele encontraremos a paz que necessitamos para perseverar e viver sossegados nesta vida. Pois a nossa esperança deve estar firmada na verdade que nos garante que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu agora estou tomando o medicamento na dose certa. Apesar do susto que a minha esposa e eu sofremos, ficamos certos de uma coisa. Mais uma vez, Deus nos guardou de uma tragédia. Mas o mais importante foi que Ele guardou os nossos corações do desespero e nos ajudou a manter o equilíbrio para tomar as ações e encontrar a solução. Concluindo, eu quero lembrar de alguns trechos de um hino escrito no século XVI, num contexto de extrema angústia e perplexidade. Martinho Lutero, diante da perseguição na época da Reforma, ele escreveu: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Convido você a baixar sua cabeça em oração por alguns instantes e meditar na palavra do Senhor.